Olá, meu nome é Camila, tenho 24 anos e resido no Japão há 2 anos e meio. Eu decidi vir falar sobre alguns relatos, né, da minha própria experiência sobre gravidez. A primeira gravidez eu tive no Brasil, meu primeiro filho. Hoje ele tem 3 anos, foi uma gravidez normal, sem risco. Nasceu de parto cesárea, com 41 semanas. Quando ele fez 1 ano, nós viemos morar no Japão. Ano passado, eu engravidei de novo. Nós tentamos e após 1 mês eu já consegui engravidar, né? Descobri que estava grávida, tava com 4 semanas, porém eu tava com um corrimento marrom, bem pouco assim, mas é um sangramento, né? Então fui no médico para confirmar a gestação. Foi confirmado, a bolsinha tava lá. E no teste de gravidez, quando eu fiz, o teste deu positivo, mas foi um positivo fraco, né? Tinha as 2 linhas, mas a segunda tava meio fraca. Mas até então, pra mim, aquilo era normal, né? Então, continuei fazendo um pré-natal, o médico falou que tava tudo bem, que aquele sangramento não sabia de onde vinha, que não tinha o que fazer. Então, pra continuar do jeito que tava, né? Trabalhando, fazendo tudo normal. Eu tinha os sintomas normal de uma gravidez, vomitava, passava mal, né? Cheiro, tudo era normal, assim, relacionado à gravidez. Os seios também ficaram doloridos, escureceu. Então, depois de mais ou menos 6 semanas, quando eu tava de 6 semanas de gestação, eu percebi que os sintomas diminuíram um pouco, né? Já não sentia mais enjoo, meus seios estavam normais, mas pra mim ainda era normal, né? E o sangramento, aquele marrom, ainda continuava. Toda vez que eu voltava ao médico, eu falava sobre o sangramento e ele falava que era normal. Aqui no Japão, toda vez que você vai ao médico, é feito o transvaginal, se você tá gestante, né? Então, toda vez que eu ia, ele fazia o ultrassom. Então, esse daqui foi logo no começo, já tá de umas 5 semanas, mas nota-se que não tem nada dentro, né? Mas pra mim ainda era normal, o médico tava falando que tava tudo bem, que não era pra me preocupar. Eu, por conta própria, decidi parar de trabalhar, porque eu achei meio arriscado, mesmo o médico falando que tava tudo bem, eu decidi ficar em casa. Então, quando eu sempre voltava, porque às vezes descia mais e eu ficava preocupada com isso, né? Mas o médico tava tudo bem. Então, quando eu fiz 8 semanas de gestação, voltei pré-natal, normal, e já era para escutar o coração, eu já tinha em mente que eu ia escutar o coração, né? Já tava com 8 semanas. Chegando lá, eu fiz o transvaginal novamente, porém ali no saquinho não tinha nada. Nesse médico eu tinha que estar levando um tsuyaku, um tradutor, porque é só japonês e eu não falo japonês. Então, o médico falou pra tradutora que já ia conversar comigo. Então, saí da salinha do ultrassom e fui conversar com o médico. Então, o médico, de repente, falou que não tinha neném. Falou, não tem neném, só tem a bolsa. Mas, na mesma hora, eu comecei a chorar. Ele me mostrou esse daqui, né? Que foi o último ultrassom que eu fiz. De 8 semanas, o saquinho tá vazio. Então, ele falou que era difícil, mas que tinha que me falar que não tinha nada ali. E como eu já tava com esse sangramento, que provavelmente eu abortaria espontaneamente, né? Então, ele perguntou se eu queria esperar pra ver se eu ia abortar ou se eu já queria fazer curetagem. Foi um susto que eu preferi esperar, porque foi muito um baque, assim, né? Então, eu esperei ele. Me deu mais 1 semana, porque ele falou que seria arriscado também deixar muito tempo, porque podia me dar alguma infecção. Então, depois de 1 semana, no caso seriam 9 semanas de gestação, eu voltei ao médico, ainda não havia ocorrido o aborto, então ele falou que tinha que fazer a curetagem, e eu decidi fazer no mesmo dia. Na mesma hora ali na consulta, como meu primeiro parto foi cesárea, ele falou que eu não havia dilatação no colo do útero, né? Então, ele já colocou um balão no colo do útero, que ia abrindo o colo do útero para na hora da curetagem ser mais fácil, menos dolorido. E
mas mesmo assim doeu bastante, né? Então, depois que ele colocou aquele balão, eu voltei pra casa. Depois de umas 5 horas, voltei ao médico para fazer a curetagem. Ele falou pra mim que eu iria dormir na hora da curetagem, porque ele iria me dar anestesia. Mas me colocaram lá na sala, deitei, amarraram meus braços, minhas pernas, já estava desesperada. Então, me deram anestesia. Eu comecei a ficar meio tonta, a tradutora saiu, fiquei sozinha. Mas quando eu abri o olho, eu ainda estava acordada. Vi o médico entrando, as enfermeiras do meu lado. E ele estava sentando, eu estava vendo tudo. E eu falei, mas eu ainda não tô dormindo, eu pensando, né? Achando que ele ia esperar eu dormir. Então, quando ele sentou, que ele começou a mexer, eu já comecei a gritar, porque tava doendo, eu tava sentindo tudo. Ele falou alguma coisa com a enfermeira, deve ter perguntado se colocou o remédio, a enfermeira falou que sim. Eu acredito que como ele já tinha começado, não tinha como parar, né? Então, ele continuou. Muito rápido, foi acho que uns 5 minutos, mas foram 5 minutos que demoraram 1 hora, porque doeu muito mesmo. Eu tava gritando e mas ele não parava, ele continuou mas talvez assim foi melhor, né? Então, quando acabou, voltei pra casa, tive o sangramento normal. Depois eu perguntei pra ele por qual motivo que eu não dormi, né? Porque ele havia me falado que eu ia dormir. E ele falou que, geralmente, não sei se isso faz sentido, mas foi o que ele falou na hora, que brasileiro sente mais dor. E ele me deu uma anestesia mais forte do que ele usa em japonês. E mesmo assim eu não dormi. Então ele fez ultrassom para ver se estava tudo limpo. E infelizmente aquela gravidez não vingou, né? Eu fiquei muito chateada. Fiquei aí 1 ano sem querer engravidar, porque eu tava morrendo de medo de engravidar de novo. E no próximo vídeo eu vou falar referente a essa gravidez. Por enquanto tá tudo tranquilo. Mas aí eu vou continuar fazendo alguns vídeos, né? Pra minha família tá vendo também como tá o segmento da minha gravidez, tá? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, é só comentar.